Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Olha o que o louvor fez comigo. Acabou com a minha beleza. Aí, saiu tudo já. Original agora. Esse último louvor fala muito comigo, irmãos. Porque eu lembro do dia que eu fui alcançada pelo Senhor e do dia que Ele trocou o meu jugo pelo dele. E eu me lembro exatamente de tudo que eu senti naquele momento, sabe? É muito maravilhoso, meu Deus. Eu tinha 15 anos e eu não sei como alguém com tão pouca idade podia carregar um fardo tão pesado. E um dia Jesus veio na minha direção e falou comigo, só eu e ele, mais ninguém. E eu tinha certeza de quem é que estava falando comigo. Mesmo sem conhecer, mesmo de ouvir só falar, e assim, muito de longe, né? Porque quem nunca ouviu falar de Jesus, né? A gente sempre escuta uma coisinha e outra, muito de longe, mas eu tinha certeza que era ele que estava ali, bem pertinho de mim. Não ouvi, mas eu ouvi e eu senti, e eu sabia que era ele. Então, eu me lembro que a esperança voltou, todo o desejo de morte que eu tinha com 15 anos foi embora. E, a partir dali, eu comecei a viver uma nova vida e fui buscar, conhecer um pouquinho mais, ou o melhor que eu podia, daquela pessoa que tinha acabado de se encontrar comigo. Então, quando eu escuto esse louvor, eu me lembro muito desse dia, porque o meu jugo era muito pesado. E ele veio e colocou o dele, que era leve. E eu imediatamente senti a liberdade que é viver com Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. E eu queria te fazer uma pergunta. O quanto você conhece de Deus? Vai pensando aí na sua resposta. Vai pensando aí no quanto você conhece Deus. Porque, às vezes, nós achamos que conhecemos muito e entendemos que precisamos conhecer mais. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, o título diz, Moisés e a sarça em chamas. Diz assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E disse, que impressionante! E ele pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Só até aqui. É uma história bem conhecida. E a história de Moisés, né? Ela é uma história muito rica em detalhes. E se a gente fosse, né, estudar a fundo cada partezinha, né, da vida desse homem, né,
nós teríamos muitas e muitas, né, ministrações em nosso meio só a respeito da vida de Moisés. E a gente conhece, né, um pouquinho da história, e a Bíblia vai dizer que esse moço, né, agora aqui um homem, né, ele vai nascer num contexto bem difícil, né? Para começar, o povo, né, depois que José morre, né, vai entrar um outro rei, né, um outro faraó, e esse homem, né, ele vai ficar atemorizado com o povo, porque o povo cresceu extraordinariamente. Então, ele fica preocupado, né, porque este povo, ele é maior do que o povo egípcio. Eles estão dentro das terras deles, e agora em números, eles são muito maiores do que os egípcios. E aí ele começa a traçar um plano, e a Bíblia vai dizer que ele dá ordem para 2 parteiras, né, para que essas mulheres, quando visse que era um menino, nasceu uma criança dos hebreus, é menino? Pode matar. E aí essas mulheres, de alguma forma, elas ouviram falar de Deus, ouviram e viram, talvez elas até viram, né? Não sei a idade dela, mas talvez elas até viram as maravilhas que Deus fez, aleluia, ali dentro do Egito. Essas mulheres conhecedoras de tudo isso, elas ficam com medo e temor. E por causa do temor a Deus, elas começam a salvar as crianças. E aí o rei, lógico, né, o faraó, ele começa a perceber que a ordem que ele deu não está sendo cumprida. Então, agora ele pega todo o povo e autoriza todo o povo que, quando visse uma criança hebreia que tivesse nascido e sendo homem, podia pegar e jogar no rio Nilo. Então, agora não são só 2, mas todo um povo tem autorização para matar todas as crianças que eram nascidas meninos naquela época. E Moisés nasce dentro desse contexto. Contexto de morte, contexto de guerra, um contexto totalmente desfavorável. E a Bíblia diz que quando ele nasce, a mãe dele consegue ainda esconder ele por algum tempo, mas chega uma hora que não dá. Quem é mãe e pai aqui sabe, ou quem tem irmão sabe como é que é. Os irmãos mais velhos também sabem. Criança não fica quieta, ela chora, ela grita, ela berra. Né? Como é que você esconde uma criança dentro de casa? Não tem como. Com o bebezinho, aquele chorinho, talvez você consiga diminuir o volume dele. Mas ele vai crescendo, o volume vai crescendo também. Então, chega uma hora que essa mulher não tem mais como esconder essa criança. E ela está correndo risco de qualquer egípcio que passe na sua porta e escute o choro, ele tem o direito de chegar lá, ver, é um menino, ele pode levar para matar. É a ordem do faraó. E aí, o que acontece? Ela chega, eu não sei, eu acho que vocês também devem ter. Eu tenho umas perguntas, eu não sei se quando chegar lá no céu eu vou me lembrar, né? Que vai ser uma euforia, né? Mas eu tenho umas perguntas aqui que eu falo, olha, um dia eu quero perguntar para Elias sobre isso. E aqui está uma coisa que eu quero perguntar para Joquebede. O que ela pensou naquela hora? Porque, irmãos, eu como mãe, me coloco na situação dela, nunca, jamais eu colocaria o meu filho dentro de um cesto e no rio onde as crianças estão sendo mortas. Olha só. E eu quero fazer essa pergunta para ela, se eu me lembrar, tá? Vem cá, o que passou na tua cabeça? Foi Deus que te mandou? Sei lá, Deus falou no teu ouvido? Alguma coisa aconteceu, irmãos, porque isso não é normal. E agora, já pega essa chave aí. Porque aonde o faraó determinou a morte, o próprio Deus deu salvamento para aquela criança. Porque aonde as crianças eram jogadas para ser morta, agora aquela mulher coloca o seu filho dentro de um cesto, exatamente aonde as crianças estão sendo mortas. E Deus dá livramento. Aleluia. Eu fico vendo as pessoas que são os ateus, né? Ai, não acredito em Deus. Tinha que ler esse livro aqui. Eu duvido ele não acreditar mais em Deus depois de ouvir todas essas histórias aqui. Porque não tem como.
Não tem como não existir um Deus todo-poderoso que pega um lugar que é destinado para aquele momento, para a morte, e ali dentro ele dá salvação. E aí, e o mais incrível, né? Ainda bota o faraó para cuidar e criar o menino. E tem mais, vai pagar a mãe para cuidar dele o tempo que tiver com a mãe. Olha, Deus é terrível. Não brinca com esse Deus, não mexe com ele, porque ele faz um negócio de um avesso. Aleluia, e agora o faraó todo pomposo, se achando tal, ele pega ele para cuidar do menino que ele queria matar. Só Deus faz essas coisas. Só Deus faz essas coisas. E ele cria o menino no período em que a própria mãe vai cuidar dele, ela está sendo paga por isso. Ai, Jesus. Eu acho que isso devia continuar, né, não, mães? Eu acho que a gente devia receber cuidar dos meninos. Enfim, irmãos, ele passou a vida de Moisés, foi um carrossel de emoções. E a gente vê Deus em cada detalhe na vida desse moço. E aí agora ele cresce, ele vai morar no Egito, né, porque ele foi adotado, né, então ele vai morar no Egito. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai conhecer, né, tudo relacionado ao Egito, vai aprender tudo o que ele precisa para ser um egípcio. Só que eu acredito que no tempo em que ele estava com a mãe dele, e a mãe dele, sabendo disso, uma hora ele vai ter que ir para lá. Então, durante esse tempo, o que ela faz? Ela ensina tudo o que ela pode a respeito de Deus. Porque ele não aprende, ele vai chegar no Egito, ele não vai aprender nada relacionado a Deus, ele vai aprender relacionado ao Egito. Então, a Bíblia diz, isso aqui é para nós, porque a gente tem a Bíblia, ela não tinha na época. A Bíblia diz que ensina o menino o caminho que se deve andar, porque quando ele estiver grande, ele não se desviará. Então, ela tem a compreensão disso. E certamente ela ensinou o seu filho durante todo o período que estava com ela. E quando ele chega lá, agora ele vai aprender outras coisas. Só que, irmãos, entenda uma coisa. Tudo que você ensina para uma criança desde pequenininho, ele vai guardar aquilo dali. Isso é testado, tá, pela medicina, pelos psicólogos, tá? Até você vai ensinando para a criança, parece que ele não está entendendo nada, né? A tia das crianças sabe perfeitamente isso. Eles estão correndo, eles estão pulando, mas eles estão aprendendo. Continue falando, porque eles estão ouvindo, eles têm a capacidade que nós não temos. A gente tem que sentar, parar, olhar fixamente para o quadro, né? E ali a gente vai entendendo e aprendendo. Não, eles estão ouvindo, eles estão aprendendo. Então, assim, pela medicina, até 4 anos, a personalidade de uma criança já está pronta. Isso aí a ciência testou. Não sei o que eles usaram, mas diz que até 4 anos já está formada. Então, você que tem um filhinho pequeno, começa a ensinar ele desde cedo. Porque, às vezes, a gente acha assim, é tão pequenininho, né? Mas vai ensinando, vai falando, porque ele está aprendendo, ele está ouvindo, aprendendo e guardando. E tudo isso fica guardado no coração dele. E aí acabou o período, né, Chegou um período de tranquilidade na vida de Moisés. E a nossa vida é bem parecida com a dele. A gente passa uns altos e baixos. Chegou um período tranquilo na vida dele. Ele foi morar no palácio, está aprendendo tudo. Agora ele é, né, um dos filhos. E ele está morando no palácio, tá? Uma vida tranquila. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele vai sentir interesse de ver como estavam os seus irmãos. Por isso que eu digo que aquela mulher, durante todo aquele período, ela ensinou tudo o que ela podia para Moisés. E agora ele grande, ele tem interesse de saber como estão os irmãos hebreus dele. Aí ele chega lá, ele não tem noção, mas a vida tranquila dele vai mudar. Ele chega lá para ver, e ele vê uma cena que não é nada agradável. E ele vai lá defender este homem. E nessa briga, o egípcio acaba sendo morto. E o que acontece? Agora ele tem uma morte nas costas
E quando ele volta no dia seguinte, ele vê uma outra briga e vai apartar. E o que eles dizem para ele? O que foi? Está querendo matar a gente também, que nem você fez com o outro? Então, ele entende que a notícia já se espalhou e que ele precisa salvar a vida dele. E aí começa o quê? Uma fuga na vida de Moisés. A vida tranquila dele agora terminou e ele está agora correndo pela vida dele e corre para Midian. E aí chega lá, outro conflito. Aí ele vai ajudar, né? Ele era muito bonzinho, né, gente? Vai ele ajudar outro conflito. Só que nesse conflito, né, ele ajuda as filhas ali de Jetro, né? E ele não tem noção, mas uma daquelas vai ser a esposa dele, né? E aí o que acontece? Ele vai morar com essa família. E aí ali ele casa, ele faz família, voltou à vida tranquila de Moisés. Está entendendo que acontece isso com a tua vida também? Tem dias e meses que o negócio parece que piora. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, e parece que aquilo é infinito. Mas eu quero te dizer que tudo começa, termina. Aleluia, toda a luta que começa, ela tem dia e prazo para terminar. Aleluia, vai chegar novamente o tempo de bonança. Fica tranquilo, é só você não desistir, porque quem desiste não chega a conclusão nenhuma. Mas vai chegar o tempo de bonança. E chegou o tempo para ele está lá tranquilo. E agora, a gente vai entrar nesse capítulo que nós lemos. Ele está num dia tranquilo, um dia comum, né? Ele já ganhou a confiança do sogro, ele cuida dos bens do sogro, né? Ele cuida do dinheiro do sogro, né? Porque cada animalzinho daquele ali significa as finanças daquela família. Então, ele já ganhou a confiança do sogro a ponto de tomar conta. Então, é um dia tranquilo, que ele está andando, passeando, botando os bichinhos para comer, dando água. Tranquilo, um dia de trabalho normal para Moisés. Só que ele não sabia que Deus havia marcado o encontro com ele. E é assim na tua vida também. Talvez você levantou hoje e disse, Senhor, é um dia normal, comum, fez as suas orações, aleluia, leu os seus textos bíblicos, aleluia, mas não tinha noção do que Deus ia fazer na sua vida. E, de repente, vem uma surpresa de Deus para a vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que ele está caminhando, andando, e ele leva sempre as ovelhas, né, os animaizinhos, para o deserto. Só que ele resolve mudar o destino. E, por causa dessa mudança de destino, tudo muda na vida de Moisés. Eu quero te dizer que a direção para onde você está indo vai contar muito na tua vida. Aleluia, a direção que você tem seguido, você precisa estar na direção correta para que as coisas aconteçam vindos da parte de Deus na tua vida. E ele leva todo dia, pastor Aguinaldo, as ovelhinhas lá. Só que um dia ele resolve mudar o destino. E esse destino vai colocar ele de frente para um monte chamado Monte Horebe, ou mais conhecido como o Monte de Deus. E aí eu fico imaginando, ele deve ter subido uma partezinha. Eu não acredito que ele ficou só ali embaixo com as ovelhinhas. Ele deve ter andado, subiu. Talvez não subisse muito, mas subiu um pouquinho. E aí ele vai ver uma coisa que é comum no deserto, porque o deserto ele é um lugar quente, extremamente quente. Então, quando se tem uma folhinha que ela está muito seca, é muito fácil ela pegar fogo. Mas o fogo continuar como ele viu, não. Eu já vi, não sei se alguém já teve essa experiência, eu já fui num lugar muito quente, não chegou nem a ser deserto, hein? Mas era um lugar extremamente quente e era um lugar meio árido. E tinha umas folhinhas muito secas, que eu não sei nem de onde saiu aquela folha, porque não tinha árvore ali perto. E era uma folhinha desse tamanho assim, ó. E ela fez como se fosse uma faísca. Sabe quando você risca o fósforo, faz aquela faísca? Ela fez aquela faísca e imediatamente ela queimou. E eu tomei um susto, porque ela queimou assim na minha frente. Eu falei, ih, nossa! Aí tinha, né, uma pessoa muito inteligente do meu lado, ela falou, isso é assim mesmo, isso acontece. Aí explicou. Beleza. Então, era algo
comum acontecer no deserto. Mas a gente nota que o que espanta ele não é a folha queimar, mas ela continuar queimando, o fogo não se apagar, porque é muito rápido quando isso queima no deserto. Então ele fica olhando e olha a curiosidade dele. Que impressionante, a chama não se apaga. Vou chegar perto para saber o que está acontecendo. E aí, Deus tem as suas formas de nos atrair para a presença dele. Cada um aqui, se a gente for perguntar, para cada um, Deus atraiu de uma forma. Alguns Deus atrai pela dor, alguns Deus atrai por perder alguma coisa, por decepções, mas Deus sempre nos atrai por alguma coisa. E ele sabia que Moisés era curioso. Então, ele vai aonde? Na curiosidade de Moisés. E aí, Moisés decide o quê? Eu vou me aproximar para saber o que está acontecendo. Quando ele começa a se aproximar, ele escuta a voz de Deus. Opa, espera aí. Não é de qualquer maneira que você vai entrar na minha presença. Não é de qualquer maneira que nós entramos e nos achegamos diante de Deus. O que Deus vai dizer para ele? Tira a sandália dos pés. Porque sempre para mim e você conseguir adentrar na presença do Senhor da forma que Ele quer, nós vamos precisar tirar e arrancar algo das nossas vidas. E entenda uma coisa, nunca será algo difícil demais. Ele pede o quê? Uma sandália. Tira a sandália dos pés. Porque às vezes nós achamos que Deus vai sempre pedir algo muito difícil para nós. A parte difícil sempre é para Deus. Ele nos pede aquilo que nos é cabível, aquilo que nós podemos realmente dar, aquilo que nós podemos retirar. E aí, agora, para ele poder se achegar, ele tem que se abdicar de alguma coisa. Ali, no momento, é a sandália. Quantos têm procurado pela presença do Senhor? Quantos têm buscado estar mais próximos do Senhor? Tu precisa tirar alguma coisa. E ele sempre... Olha, Deus é muito específico. Para Deus não tem meio termo. Ele fala exatamente o que quer. Chegou o jovem rico lá diante dele. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mole. Só pegar todos, seguir todos os mandamentos. Ai, já sigo todos, né? Desde a minha mocidade. Ele, perfeito, te falta só alguma coisa. Pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Deus é claro e específico. Deus não fica enrolando. Ele fala logo, ó, eu quero chegar aí, tira a sandália dos pés. Senhor, eu quero ganhar a vida eterna. Vende tudo que tem, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem e me siga, já tem um lugar para você. Às vezes nós é que ficamos, sabe, tentando controlar todas as coisas e muitas das vezes não queremos nos prender de alguma coisa. Mas para se achegar diante do Senhor, para conhecer Ele verdadeiramente da forma que Ele quer que nós o conheçamos, nós precisamos tirar alguma coisa da nossa vida. E aí você precisa abrir bem os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e saber entender o que precisa ser retirado. O que está impedindo. O que está na sua frente. Aleluias. O que tem enchido o teu coração do espaço que era para ser reservado para Deus. E aí ele tira as sandálias. E entra. E aí Deus começa a falar com ele. Porque todo aquele que tem coragem de abrir mão de alguma coisa que é sua, propriamente sua, Deus se revela com poder e glória para essa pessoa. E agora ele está vivendo uma das experiências mais maravilhosas, que é sentir a presença de Deus, vendo o sobrenatural de Deus e ouvindo a voz de Deus. E aí Deus vai se apresentar para ele. E é isso que mexe comigo. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou o Deus de seu pai. Olha só como ele conhecia quem era o Deus do pai dele. Olha como ele foi ensinado sobre Deus. É Deus dizendo para ele, olha, eu sou o Deus de seu pai.
o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele conhecia toda a história. Aleluia, tinha sido ensinado para ele quem era Deus, o que ele fez para Abraão, o que ele fez para Isaque e Jacó, quais são as promessas que esse povo carrega. Ele tinha um conhecimento. E aí, o que ele vai fazer? Quando ele escuta isso, ele pega e cobre o rosto, porque ele sabe que ele está diante de Deus e que é perigoso estar diante de Deus se você não estiver com a vida no altar da forma que ele quer. E ele vai fazer o quê? Cobre o rosto. E é aqui que eu quero terminar. O quanto você conhece de Deus? Será que se Deus se apresentar para nós nesse momento e dizer, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eu sou o Deus que fez tal coisa, o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós sabemos, o quanto nós queremos nos aproximar de Deus. Olha, nós vivemos tempos difíceis, irmãos. A cada dia a palavra do Senhor tem se cumprindo. E a cada dia fica mais perto a nossa volta para o céu. E às vezes nós ficamos esperando muito o arrebatamento. Irmão, tem gente que vai se encontrar com Deus antes do arrebatamento. Tem gente que vai ver a glória de Deus antes do arrebatamento. Quantos já foram? O arrebatamento para ele já aconteceu, porque Jesus já buscou ele. O que é o arrebatamento? Jesus voltando para buscar a sua igreja. Só que alguns ele vai buscar individualmente. Queremos ficar para o coletivo? Ninguém quer morrer. Não, tem alguns que eu já ouvi aí. Não, eu quero ir logo, Senhor, me chama. Mas eu quero ver quando chegar exatamente na hora do vamos ver se ele vai dizer isso ainda. Pena que eu não vou estar lá na hora para escutar, Porque tem uma que bate no peito e fala, eu quero que Jesus me leve agora. Eu falei, menina, para de pedir coisa que tu não tem capacidade, que na hora que tu vê a morte de pé, não, eu vou dizer, eis-me aqui. Eu falei, olha, tá bom, eu queria ser uma mosquinha para ver. Irmãos, eu digo, irmãos, todo mundo quer morar com Deus, mas se você falar assim, tem que morrer, não quero morrer não. Porque Deus nos fez assim, amando a vida. Mas, a morte, o passaporte para lá, fazer o quê, Mas a gente não quer morrer. Eu quero esperar o arrebatamento, escutar todo mundo subindo junto. Maravilha, corpo transformado. Glória a Deus. Mas tem gente que Deus vai chamar antes. Tem gente que vai se encontrar com Deus antes. E é por isso que nós precisamos estar preparados. O arrebatamento não abrir e piscar de olhos, E para quem Jesus chama antes, é a mesma coisa. Fechou o olho aqui, abriu, já está lá com ele. E aí? O quanto nós conhecemos do Senhor? O quanto nós temos buscado? O Senhor tem usado artifícios para nos atrair. Todos os dias o Senhor tem nos atraído com alguma coisa. Mas a questão é que eu preciso decidir que eu quero ir até lá para conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente chega numa época da nossa vida que a gente acha assim, cheguei até aqui, tá bom, não preciso de mais nada não, o que vinha é lucro. Não. Continua buscando mais de Deus. Continua se aprimorando. Continua, não deixa essa chama ardente que está aqui dentro se apagar, não. Quantas pessoas nós vemos que já deixaram essa chama que queimava com tanta intensidade, mas tem deixado apagar. Irmãos, o que mais tem é pessoas para jogar um baldinho gelado nessa chama que está aqui dentro. E o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não perde tempo. Quem perde tempo somos nós. E às vezes perdemos tempo com coisas
tão banais. E Deus quer mostrar o sobrenatural. Num dia tranquilo e calmo, num dia de paz, né? Num dia comum, é o dia que Deus quer mostrar a sua glória para você. Era um dia comum para Moisés. Tranquilo, né? Cuidando de tudo, indo para o seu trabalho. E Deus já havia preparado todas as coisas. Mas se ele não para o trabalho dele, o que ele estava fazendo, para ir saber o porquê que essa chama não apaga, ele não teria visto a glória de Deus. E, às vezes, o Senhor coloca situações nas nossas vidas e que nós precisamos dar um stop na nossa vida particular e, por conta disso, nós não queremos parar e seguimos e deixamos de viver coisas extraordinárias que vêm da parte do Senhor. Se Moisés não para o trabalho dele para ir lá saber o que estava acontecendo, ele não tinha ouvido a voz de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Se você não parar o que você está fazendo para seguir a voz de Deus e querer conhecer mais dele, você nunca vai viver o extraordinário do Senhor. Tem pessoas que vão viver a vida na normalidade porque não querem se achegar e ir mais longe. Você acha que foi fácil ele subir com aquele monte de animaizinhos no Monte Horebe? Tu acha que foi fácil? Ah, vem cá, os bichinhos, as ovelhinhas, cada um querendo ir para um lugar diferente. Não é fácil, mas ele subiu. E ele não tinha ideia do que ele ia encontrar. Nós sabemos. Irmãos, nós somos privilegiados. Moisés não tinha Bíblia, Abraão não tinha Bíblia, nós temos. Para seguir a nossa vida, para ser guiado. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente já tem noção porque li a Bíblia, porque você leu a Bíblia. Esses homens e mulheres que viveram lá naquela época não tiveram essa chance. Não é fácil ir ao encontro de Deus. Tu tem que saber a direção correta. Depois de saber a direção correta, tu vai subir o monte e não vai ser fácil, porque quem sobe monte aqui, é fácil subir? Várias vezes eu digo, pastor, hoje eu não vou não, porque eu sei das dificuldades. E não vou pela dificuldade. Tu acha que é pela oração? Eu vou pela dificuldade, levo uma criança, né? A gente sobe aquela rampa inteira, eu sou desastrada, eu não aguento muita coisa, eu não tenho fôlego. Então, quantas vezes eu digo assim, pastor, já não vou não. Por quê? Por causa da dificuldade. Estou falando aqui da minha vida. E esses dias eu levei, como diz a Luísa, eu não levei um tapa só não, levei 10 na cara. Eu cuido de uma senhorinha de 94 anos. E aí eu falei, o meu filho chorou, que da última vez o Antônio chorou querendo ir para o monte, né? O primeiro tapa foi esse, né? Que o meu filho queria ir, eu não. E aí ele chorou, os irmãos intercederam por ele, ele foi com o Beto. E a irmã Jamires? Não. Fui para casa. Aí quando eu cheguei no trabalho, eu conversando, eu falei, meu filho chorou porque ele queria ir para o monte. As lágrimas dela começaram a descer. E eu fiquei sem entender nada. E ela falou assim, me conta mais, como é que é o monte? Aí eu fui contando, né? Bom, a gente sobe, né? Uma mata fechada, aquela coisa toda, fui contando. E aí ela falou para mim assim, diga para a igreja que eles são privilegiados, porque eu sempre tive vontade de ir, mas a minha igreja não podia, não ia. Tinha alguns irmãos que iam independente, mas eu não era muito ligada para eles, então eu nunca tive oportunidade de ir. Mas eu sempre tive desejo. E ela passou o dia inteiro perguntando como é que era o monte e pedindo para contar. E falou o seguinte, hoje eu não tenho mais condições, mas que bom que vocês podem ir, que vocês ainda têm e podem ir. Irmãos, cheguei com a cara ardendo em casa. Falei, misericórdia. Quantas vezes eu disse não, tendo oportunidade. E está aqui diante de mim uma senhora que não tem mais condições, porque ela anda com um andadorzinho, cheia, ardendo, querendo. Então, para conhecer Deus, você paga-se um preço. Qual foi o preço de Moisés? Subiu o Monte Horebe. Você acha que era fácil, que tinha escadinha, que nem
onde a gente vai tem escada, né? Tem um negocinho para segurar. Você acha que tinha escadinha, uma coisinha para te segurar, uns irmãos para te ajudar, pastor Samuel para levar meu filho, porque eu não aguento levar? Não. Ele enfrentou todas as dificuldades. Chegando lá, ele abre mão de algo que é dele, porque Jesus fala o quê? Tira a sandália dos pés, o lugar que tu estás é santo, e Deus é santo. Irmãos, olha, esse negócio de dizer que Deus é amor, que Ele aceita todas as coisas, não caia nessa furada. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele não tem o certo por errado. Irmãos, está errado, está certo, está certo. Deus é justo. E está uma balela aí dizendo aí que Jesus aceita todas as coisas. Nada disso. Ele ama todos os pecadores, mas Ele odeia e abomina pecado. E quando eu e você chegamos na presença dEle, nós temos que arrancar o pecado que está aqui, ó. Não é de qualquer maneira, não. É o que eu mais tenho ouvido. Jesus ama todo mundo. Ama, mas Ele odeia o pecado. E por Ele me amar, Ele quer que eu arranque o pecado. E tem coisas que dependem de mim, tá? Ah, Deus ajuda. Ajuda. Mas se eu não decidir não pecar mais, nada vai mudar. Para de viver vida de pecado, não tem mais tempo para isso. Jesus está nos chamando. Toma a posição de guerreiro, toma a posição de filho de Deus. Filho de Deus erra, peca, sim, mas ele não vive na prática do pecado. Santidade. Santidade. Ah, eu quero me chegar diante de Deus. Santidade. Olha a palavra de Deus. Tira a sandália dos pés. Lugar que tu está santo. Por que é santo? Porque Jesus chegou lá, porque Deus estava lá. E agora ele tem que tirar alguma coisa dele para se chegar diante de Deus. E todo mundo que chega diante de Deus tem vitória, tem vida transformada, aleluia, tem propósito realizado, tem coisa grande para a tua vida. Arranca o pecado que tu colocou como bichinho de estimação na tua vida e deixa Deus trabalhar na tua vida. É hoje. A Bíblia diz no dia que se chama hoje. E eu já falei demais, meu Deus do céu, Jesus, pastor! Fica de pé, irmão, vamos orar. Você não... Cadê o povo tocando aqui para a gente saber que já deu a hora? Belinha! Não me ajuda, Belinha! Vocês têm que tocar o sino, puxa a minha blusa, faz qualquer coisa. Irmãos, muitos conhecem Deus só de falar, tá? Só de falar. Mas você conhecer a Deus mesmo é você viver a experiência. Então, se permita viver as experiências com Deus. Deus está disposto a chamar qualquer um, né? Isso não é só para Moisés, não. É para Jamires, Samuel, pastor Aguinaldo, Celso. É para todos nós. Só que a gente precisa se posicionar e dizer, Senhor, eu quero. O que eu preciso tirar? É a sandália dos pés? Eu preciso me santificar? Eu quero. E nós vamos buscar para chegar nesse ponto, para ver o extraordinário de Deus. Jó, depois que ele passa as experiências, ele vai dizer, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, porque é a experiência que nos muda. Amém?